Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Prototipando. Hoje nós recebemos Ken Fujioka, foi um papo muito interessante. O Ken, ele é sócio e cofundador da Ada Strategy, host e cofundador do podcast Naruhodo, sócio e produtor executivo do espetáculo Inconscientemente, sócio e conselheiro na startupondego.com.br. Ele é mentor para startups na Endeavor e facilitador de um grupo reflexivo sobre masculinidades do Memo, em São Paulo. Gente, essa conversa com o Ken, a gente falou bastante sobre o quanto os ecossistemas de empreendedorismo, startup e do corporativo, o ecossistema corporativo como um todo, eles continuam como ambientes tóxicos. A gente também falou sobre quais são os principais fatores que fazem esses ambientes serem tóxicos e, principalmente, quais são os principais pontos, não necessariamente de rota de fuga, mas sim de esperança que a gente pode ter para que esses ecossistemas eles mudem para algo que esteja mais compatível ao desejo que a gente tem para o nosso futuro. O Ken ele é uma pessoa muito sensível, muito sutil, e eu vou pedir para vocês muita atenção nas palavras que ele utiliza, nas frases e nas frases que ele monta. O Ken ele vai conseguir desenhar um trajeto e um mapa muito fértil para a gente caminhar e tomar algumas decisões que sejam mais conscientes e voltadas ao que realmente a gente quer viver. Então, eu recomendo você entrar nesse episódio com esse ouvido e, no mais, eu só posso deixar esse episódio rolar para vocês verem até onde a gente foi. 1, 2, 3, prototipando. Ken, de novo, obrigado por topar fazer esse bate-papo. Eu acho que é um assunto bem interessante, bem importante, não só para os tempos de hoje, né? Mas ele já vem sendo importante há muito tempo, né? Que Sim. é sobre a toxicidade nas organizações que a gente cria, né? Então, toxicidade nos contextos empresariais e como que isso está penetrado em todas as esferas, né? A nível familiar e principalmente no que a gente trabalha, né? Que é a inovação. Uhum. Né? Eu queria explorar Uhum. contigo, Ken, como é que você vê hoje o cenário de inovação em relação a esse tema? Né? Então, reformulando um pouco a minha pergunta, ainda tem espaço para inovação tóxica? Sempre teve e isso tem que ser disputado em algum lugar? Como é que você vê a relação entre toxicidade e inovação? Bom, primeiro, prazer estar aqui com vocês e obrigado pelo convite. Então, eu acho que ambiente de trabalho tóxico é uma coisa que existe desde sempre. Né? A gente tem acho que a gente precisa, não pode esquecer que o ambiente corporativo ou as empresas estão inseridas num contexto social, né? Esse contexto social ele é carregado de problemas, né? De problemas sociais, e esses problemas sociais acabam se refletindo no ambiente de trabalho. Tá? Eu acho que a questão da inovação, ou empresas que lidam com inovação, ou mesmo o ecossistema de startups, ele não está fora disso, né? Ele faz parte dessa mesma cultura, né? Obviamente que cada contexto tem suas particularidades, depois a gente pode falar um pouco sobre isso, mas acho que é um reflexo cultural e, portanto, acho que ele sempre existiu, sim, sempre existiu. E no caso da inovação ou do ecossistema de startups, ou onde há uma valorização da tecnologia aplicada, coisas do gênero, essa toxicidade acaba ficando evidente por conta da busca
da busca incessante, e às vezes a qualquer preço, de produtividade, né? Ou do que se convencionou chamar de produtividade, né? Extrair o máximo de produção das pessoas com o mínimo de recurso investido, né? A busca pela escala, a busca por custos mínimos, né? A busca por automação de processos, né? Então, assim, tudo isso acaba favorecendo um ambiente tóxico, né? Agravado pelo fato de que o ambiente de inovação, ele, por enquanto, né, ele ainda também segue a lógica social do ambiente empresarial como um todo e da sociedade, ou seja, falta de diversidade, né? Ambientes muito masculinos e, portanto, muito machistas, né? Ambientes muito brancos e, portanto, racistas, né? Então, essa combinação é explosiva, assim, né? É uma combinação de recursos que seguem uma lógica que já existe no mundo capitalista desde sempre, com uma busca por produtividade máxima, custos mínimos, né? Ganho de escala, etc, etc, né? Tem mais um componente, né, eu acho que tem menos a ver com inovação, mas tem a ver com ambientes de startup, que é o ecossistema de startup, que é uma certa romantização do overwork, né? Uma certa romantização do excesso de trabalho, né? Então, aquela coisa de não... onde ficou mais evidente ainda essa questão de vestir a camisa, trabalhar por amor, agir como dono, né? Então, assim, você exige postura de dono de uma pessoa que não é dona, né? Você exige trabalho excessivo de uma pessoa que recebe um salário fixo, né? E então, assim, é uma combinação explosiva. Então, o que eu queria dizer, assim, resumindo, existe desde sempre, mas no ecossistema de startups, que é onde se busca inovação, há componentes que eu acho que agravam ainda mais esse cenário. Assim. E no momento da sua fala, Ken, você falou que por enquanto ainda está assim, né? Eu queria explorar um pouco com você quais são essas rotas de fuga, porque eu entendi que você deixou uma pista quente aí na sua fala, que são essas rotas de fuga ou esses mecanismos que a gente pode ir inserindo para que esse cenário mude em algum sentido, né? Então, eu Eu acho queria que tem abrir mais essa a ver com chave. uma pontinha, tem mais a ver com uma ponta de esperança do que com uma rota de fuga propriamente, Tá. tá? E essa ponta de esperança tem a ver com um desejo meu de que essas estruturas sofram algumas modificações-chave, né? Acho que levar a sério questões como assédio moral, né? Levar a sério a questão de inclusão e diversidade dentro da empresa, e o fim da romantização do overwork e do excesso de trabalho desculpa usar termos em inglês de vez em quando, assim, do excesso de trabalho e de lideranças autoritárias, né? Então, acho que embora no discurso se diga que não é mais espaço para lideranças autoritárias, né? É preciso buscar diversidade, blá, 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 né? A verdade é que ainda há um paradigma, né, de que é esse tipo de cultura que traz resultados, né? Então, assim, sim ainda é uma realidade, né, de ter... Eu estava lendo hoje uma pesquisa, né, que foi realizada acho que pela Distrito, né, sobre
destino de venture capital para startups que sejam só de mulheres, né? Exclusivamente sociedades exclusivamente formadas por mulheres, né? Qual a quantidade de dinheiro que foi destinada para startups assim, tá? No último ano, se não me engano, tá? Na América do Sul? Qual que é o valor? Você sabe dizer qual que é o valor? Não faço a mínima ideia. Essa pesquisa acaba de ser divulgada, assim, o valor é zero. Zero. Tá? Então, assim, onde há dinheiro, há homens. Tá? Onde há dinheiro investido, há homens como sócios. Tá? Então, assim, não necessariamente todos são homens, mas grande parte são só homens, né? Talvez a maioria tem sócios só homens. Uma outra parte tem homens e mulheres, e esses dois conjuntos é que recebem investimento. Tá? Startups formadas só por sócias mulheres receberam zero de investimento, tá? Segundo essa pesquisa. Tá? Mesmo que não seja zero, tá? A gente realmente está falando de um cenário, né, que ainda privilegia estruturas tradicionais, convencionais. Né? Então, não dá para dizer que é um ambiente de inovação. Tá? Não dá para dizer que é um ambiente de inovação se é uma estrutura que continua destinando recurso para estruturas convencionais, né? Estruturas ainda lideradas por homens, provavelmente quase na totalidade brancos, né? E muitos deles ricos, né? Assim, pessoas que teriam recursos próprios para investir, mas têm acesso ao capital de risco, né? Então, essa é a realidade hoje, mas eu tenho uma pontinha de esperança que haja uma mudança gradativa, né, aos poucos, para que isso mude, ou pelo menos a gente tenha um conjunto de ambientes, né, onde a gente tem uma nova lógica. Né? É preciso começar por algum lugar, né? Mesmo que seja por poucos lugares, mas é preciso começar por algum lugar, porque é uma relação direta, sabe, Pedro? Eu participei de uma pesquisa sobre assédio sexual e moral em agências de publicidade, foi realizada em 2017, né? Que teve mais de 1.000 respondentes, e o que a gente percebe é que ambientes onde a liderança, né, onde você tem mais líderes, mulheres, por exemplo, né, e ainda mulheres brancas, ainda estou falando de mulheres também em situação mais privilegiada do que pessoas negras, você tem menos assédio. Tá? Você tem um assédio sexual absurdamente reduzido, né? E você tem também um ambiente de assédio moral menor. Né? Ou seja, esse é só um indicativo de que é preciso fazer mudanças estruturais para que haja mudança de cultura, né, dentro dessas empresas, e isso vai valer certamente para ecossistemas de inovação, sejam startups ou não, né, sem dúvida isso vai acontecer. Né? E eu tenho uma crença pessoal de que quanto mais diverso o grupo de pessoas responsável por inovação, né, quanto mais diverso, maior a chance de realmente essa inovação acontecer. Né? Uhum. A gente está falando de um país que tem mais da metade da população negra, né? Mais da metade da população vivendo em situações, em ambientes periféricos, né? E a gente não tem essas pessoas participando das discussões sobre inovação, né? Onde há capital de risco, por exemplo. Né? Então, provavelmente essa inovação vai ter um viés, né? Um viés, seja na natureza da discussão, seja no produto final ou no serviço que esse grupo vai estar concebendo. Ken, eu tenho uma sensação de que o debate sobre inovação ele muitas vezes ele se fecha, né? Então, naquelas definições de inovação que elas não necessariamente estão falando sobre isso que eu acho que é emergente que deveria estar falando, né? Quando a gente
vai para o ambiente acadêmico ou até para o setor empresarial e a gente fala assim, ah, beleza, inovação é tudo aquilo que gera valor, né? Tudo aquilo novo que gera valor. Eu fico assim, tá bom, mas a gente não está falando sobre o problema que a gente tem que a inovação ela deveria estar debatendo sobre, né? Vou dar um exemplo aqui para tangibilizar minha fala. Legal, o grande case de inovação no mundo inteiro é a Uber, ok, descobriu uma necessidade é, em que, enfim, que se criou um modelo de negócio ali, adicionou um certo valor para um grupo seleto de pessoas. Ok, né? Nisso eu acho que a gente chega num ponto. Agora, a Uber sendo uma empresa que tem um número de assédios morais elevadíssimo, e uma empresa que passa por cima de qualquer tipo de regulamentação ou regulação a nível governamental para fazer o que acha que deve ser feito, né? Um pouquinho da fala do próprio fundador, eu começo a me questionar, tá bom, será que isso realmente é inovação, né? Qual que é o limite que a inovação vai ter nesse sentido? E eu fico com essa pulga atrás da orelha, Ken, de assim, tá bom, então a inovação ela pode passar por cima de qualquer tipo de definição. Quem que a gente não está inserindo nesse debate, né, quando a gente fala que inovação é a entrega de algo novo, agregando um certo tipo de valor inexistente ou ainda não percebido? Será que a gente não está numa discussão muito rasa, a nível mercadológico, né, a nível acadêmico sobre inovação, e a gente não está discutindo sobre o que deveria ser discutido, Ken? Olha, eu acho que a gente também não pode cair numa visão inocente, né, sobre isso que você está questionando. Eu acho que esse questionamento é válido. Concordo, concordo com a essência do que você está colocando, né, mas essas empresas estão inseridas numa lógica, né, numa lógica que privilegia o retorno financeiro. Tá? Se houver impacto social positivo, puxa, vai ser genial. Tá? Mas não é isso que se promete para os acionistas, não é isso que o Venture Capital espera no primeiro momento. Tá? O que ele espera o que espera é que essa empresa consiga demonstrar, né, o valor econômico que ele propõe no seu business plan, né, ou nas promessas que ele faz para os acionistas. Né? Ou seja, a questão ética ela está em segundo plano. Tá? Então você tem razão. A questão ética está em segundo plano. Tá? E isso vai variar de empresa para empresa em função dos fundadores. Né? Os valores que vão estar sendo seguidos dentro da empresa tem a ver com os valores dos fundadores. Né? Se para o fundo questões éticas têm uma importância menor, né, é assim que a empresa vai ser constituída. Né? E são esses os indicadores que vão ser acompanhados. Né? Será que no Uber existe um indicador sobre redução de assédio moral dentro da empresa ou de assédio sexual nas corridas que realmente impacte no level do Uber? Então, assim, essa é a lógica, tá, do capitalismo. Tá? Então, assim, se você quer, e do sistema financeiro como ele está constituído, se você quer que essas coisas sejam importantes, elas precisam estar atreladas à remuneração das pessoas que são responsáveis pelas tomadas de decisão. Tá? Então, se você coloca aqui, olha, você só o bônus. Se a gente tiver uma queda de assédios sexuais nas corridas de 5% em relação ao ano passado, uma queda de sei lá quanto de denúncias de assédio moral dentro da empresa, pode ter certeza que os executivos vão atrás disso. Tá? As pessoas que são contratadas, né, para cargos executivos, elas seguem metas concretas como meta, eles vão atrás disso. Se isso for um critério de
remuneração e reconhecimento, elas vão atrás disso. Tá? Se elas não estão indo atrás, é porque existem KPIs muito diferentes, prioritários. Né? Eu não conheço nenhuma startup, grande ou pequena, né, que tenha esses aspectos como KPIs-chave na bonificação de seus executivos. Não conheço. Tá? Eu conheço outras coisas. Tá? Redução de custo de aquisição, sei lá, melhorar a NPS, enfim, né? Os clássicos. Tá? A gente nunca ouviu falar de questões éticas serem indicadores-chave de sucesso nesses ambientes. Tá? Então, assim, estou falando tudo isso para que a gente não caia numa discussão naif, né? Uma discussão ingênua, né? Ingênua, tá? Eu acho que um jeito de interpretar é que a discussão sobre inovação está sendo rasa. Outro jeito de interpretar é a discussão sobre inovação está sendo feita aonde os acionistas e onde os investidores estão de olho. Tá? A discussão está sendo feita aí. Né? Qual é a minha opinião? Né? A minha opinião pessoal é de que é raso. Tá? É raso, é insustentável. Né? Eu acho que a gente está no momento em que o capitalismo está encontrando, está batendo de frente com alguns limites, né? E esses limites têm a ver com discussões éticas. Tá? A gente está tendo tem uma definição Smith, né, que diz que o serve para que a população pobre não mate a população rica. Tá? Então, o Estado é para isso. O Estado é para manter um sistema que garanta que os pobres não matem os ricos. Tá? Quando você começa a esticar a corda das condições de trabalho, né? Condições de trabalho que já tinham sido conquistadas e começam a ser precarizadas, né? Quando você começa a aumentar a desigualdade econômica, né? E aí vira algum liberal econômico dizer que não, mas o importante é acabar com a pobreza, não com a desigualdade. Mas assim, quando você começa a cordas, começa a chegar limite de tensão social, né? Um limite de tensão social, né? Que não estou dizendo que a gente está perto dos pobres quererem matar os ricos, mas assim a gente tem um aumento da tensão social quando você estica essa corda, quando você precariza condições de trabalho, aumenta desemprego ou aumenta a desigualdade, né? E é isso que privilegia, na verdade, resultados de curto prazo. Tá? Investidores não querem que uma empresa demore 10 anos para cumprir a promessa delas. Tá? Elas querem antes. Né? Elas querem esse retorno antes. E questões éticas têm pouco a ver com coisas de curto prazo. Né? Então, são meio que valores perenes. Assim, né? Mas eu vejo startups menores com esse tipo de preocupação. Assim, né? Então, acho que a esperança está aí. Né? Tá aí. Então, eu queria explorar um pouco da sua esperança, Ken, porque eu queria saber o que te dá esperança e que tipo de movimento que você já vê acontecendo que alimenta a sua esperança, inclusive, né? Quais são os exemplos que você tem visto que podem alimentar, inclusive, a nossa esperança, né? A galera aqui no chat da Twitch tá implorando por isso, assim, não, mas o que pode dar esperança? Enfim, num contexto, né? Um Brasil de 2021, como a gente começou falando, é um lugar difícil nesse sentido. Acho que assim, primeiro que alimenta a esperança é a necessidade de ter esperança.
Tá? Perfeito. Porque senão a gente larga tudo, vamos todo mundo para o mato, né? Viver vida de cigano, né? E, ah, ou viver vida de aldeias de povos indígenas, assim, né, que tem uma outra lógica, né? Exato. Posto que a lógica é essa, né, eu acho que a minha esperança está em pessoas, sabe? Pessoas que são fundadores ou fundadoras, né, com princípios éticos fortes, né? Uhum. Eu gosto da definição, que eu não sei exatamente de quem é, mas que eu gosto muito, né, porque ela é bastante simples, que é: princípio é aquilo que você aplica mesmo quando perde dinheiro, né? Então, assim, acho que pessoas com princípios fortes são pessoas que seguem essa definição, né? Por isso que eu gosto de fundadores e fundadoras tocando o negócio. Assim, tá? Depois que elas deixam de tocar o negócio, a lógica financeira, né, ela vai predominar. Não tem como. Tá? Inclusive, não dá nem para considerar mais startup. Né? Acho que... Né, porque tem várias definições do que é startup, todas elas são baseadas em maturidade econômica do negócio, etc. Né? E para mim tem a ver com cultura. Né? Uhum. Enquanto você tem cultura, enquanto você tem a cultura que foi vislumbrada, né, pelos fundadores, pelo grupo fundador, pelas fundadoras, você tem essa cultura garantida, e eu acho que a esperança reside aí, né, porque aí os princípios são das pessoas. Tá? Empresas não têm princípio. Tá? A gente tem que parar de personificar empresas. Tá? Então, né, eu sei que existem exercícios de projeção clássicos, né, que falam assim: se essa empresa fosse uma pessoa, se essa marca fosse uma pessoa. A empresa não é uma pessoa. Tá? A empresa é uma pessoa jurídica, né? Ela não toma decisões. Né? Quem toma decisões são as pessoas. Né? Então, a esperança para mim está em empresas que ainda têm fundadores no negócio e, portanto, os valores desse fundador, elas ditam as decisões da empresa. Tá? Por que isso é importante? Porque tudo isso que a gente está falando sobre diversidade, inclusão, né, levar a sério questões humanistas como assédio moral, etc., elas são coisas que têm que ser importantes para as pessoas que estão tocando a empresa. Tá? Ela não pode ser uma coisa da empresa só. Não existe isso. Não existe empresa preocupada com diversidade. Não existe. Tá? O que existe são pessoas preocupadas com diversidade. E se aquela pessoa tem poder dentro da empresa, ela vai fazer com que aquilo seja um valor importante. Tá? Aquilo seja uma diretriz ética da empresa. Tá? Vou dar um exemplo da indústria que eu conheço bastante, que é a indústria de agências de comunicação, agências de publicidade. Tá? Nas grandes agências multinacionais, o que você tem é um código de compliance. Tá? Você não tem uma pessoa que diz o que é certo e o que é errado. Você simplesmente tem uma política de compliance que as pessoas têm que seguir. Né? É um grande texto, é um textão, né, que tenta delimitar o que é certo e o que é errado. Né? E as pessoas levam mais ou menos a sério. Né? Em muitos dos casos, as pessoas fingem que seguem, fingem que concordam, né? Aí, às vezes, o board finge que as pessoas estão obedecendo, né? Fazem que não viram determinadas coisas. Né? Enquanto que em agências que você tem o fundador, né? Esses valores do fundador, eles são os que vão dirigir a empresa, para o bem e para o mal. Tá? Então, se você tem um fundador escroto, você vai ter uma cultura escrota.
Tá? Se você tem um fundador que tem essas questões éticas, leva a sério essas questões éticas, né, ele vai transferir isso para a empresa. A hora que ele vender essa agência para um grupo multinacional, né, deixa de haver essa figura e nasce um novo código de compliance. Né? E aí, código de compliance, já falei como é que é. Né? A gente finge que segue, as pessoas fingem que você está obedecendo, etc, etc. Tá? São raríssimos os casos em que pessoas são demitidas porque não obedeceram o compliance que assinaram. Assim, né? Raríssimos. E quando acontece, é meio debaixo dos panos, né? Tipo, não é transparente, né? Que aquilo aconteceu por conta disso. Então, isso retroalimenta a não seriedade do compliance, né? Porque as pessoas não ficam assim. Eu não soube de pessoas que, oficialmente, eu não soube de pessoas que romperam o código de compliance e se ferraram. Né? Então, por que eu vou seguir? Né? Mas se você mostra exemplos, aí seria mais efetivo. Né? Então, eu sei que eu estou dando um pouco de volta, né? Mas assim, é porque não é uma resposta fácil para dar. Claro. Né? Mas o que eu quero dizer é assim, eu tenho vontade de trabalhar em empresas hoje, né? Hoje que eu posso escolher, porque assim, vamos falar de uma, né? Eu sou um cara privilegiado que posso escolher onde que eu quero trabalhar. Hoje eu estou numa posição onde eu posso escolher, inclusive, o projeto que eu vou pegar ou não, né? A maioria das pessoas não está nessa posição, certo? A maioria das pessoas Sim. tem boleto e vai trabalhar no que aparecer, ainda mais numa pandemia, né? Vai engolir vários sapos. Mas se eu pudesse escolher, se eu tivesse, mesmo que eu estivesse numa posição menos privilegiada, mas se eu pudesse escolher onde trabalhar, eu trabalharia em empresas que têm valores éticos personificados na sua fundadora, no seu fundador, ou no grupo fundador, né? E eles ainda estão tocando o negócio. Pode até ter vendido já parte do negócio para investidores, mas que eles ainda estão tocando, eles ainda têm autonomia de gestão. Né? Por quê? Porque, para mim, o que importa hoje é cultura. Né? E depois a grana. Né? Só que a gente ainda tem uma lógica predominante, hegemônica, que a grana vem primeiro. Né? Por uma série de questões. Né? Seja porque eu preciso da grana, seja porque eu estou numa empresa onde, para o fundador, a grana é mais importante. Né? E aquele princípio que ele diz que é princípio cai por terra na hora que ele tem que tomar uma decisão que ele vai perder grana. Né? Então, assim, voltamos àquela definição de que princípio é aquilo que você segue mesmo quando perde dinheiro. Eu tenho vontade de trabalhar em empresas de pessoas que estão dispostas a tomar decisões a favor do seu princípio, mesmo que isso signifique perder dinheiro. Né? São as empresas onde eu teria vontade de trabalhar, assim, né? Onde eu teria esperança. Ken, como é que eu posso falar isso? São os novos tempos, né? Ou seja, essa leva de fundadores, de novos fundadores e fundadoras, pessoas que estão solidificando os seus negócios, já vem com essa digital. O que você tem visto em relação a isso? O que eu estou querendo perguntar é mais ou menos assim, esse é o Zeitgeist, né? Aquele vento que está chegando, a gente fala assim, nossa, esse vento está batendo diferente. Ou não, porque eu entendo que também quando a gente aposta muito nos ventos que estão chegando, a gente começa a tirar nossa responsabilidade e falar assim, não, a molecadinha que está vindo agora é que vai resolver essa parada, então deixa eu ficar aqui, né, no meu resort 20 mil estrelas, tomando não sei o quê. O que você tem visto em relação a isso, Ken? Tá, vamos lá. Eu acho que a gente precisa... Primeiro, vamos separar Zeitgeist de tendência. Né? Zeitgeist é espírito do tempo, então é alguma coisa que já está acontecendo. Tá? Tendência é uma coisa que está acontecendo de maneira sutil em alguns lugares e pode ser que vire algo, mas pode ser que não vire. Tá? Eu não vejo ainda isso como tendência.
tá? Esse desejo por mudança, tá? Não vejo isso como tendência. Mas eu vejo como como uma coisa que está acontecendo pontualmente já nos dias de hoje. Tá? Mas são lugares que estão batalhando, assim, sabe? Porque elas não estão, elas estão tentando fugir um pouco da lógica, tá? Então, acho que não, a gente não sabe se essas empresas vão vingar, se elas vão conseguir, de fato, né, assim, eu acho que não tem nenhum unicórnio onde essa questão seja de fato prioritária, assim, né? Mas pelo menos ela começa a ser uma preocupação dentro da empresa, tá? Às vezes ela começa pelo motivo errado, mas não faz mal se ela perdurar, né? Quando eu digo que o motivo errado ela começa não porque é importante para os fundadores, necessariamente, mas porque é importante para a percepção daquela empresa entre stakeholders. Tá? Então, para alguns stakeholders, para alguns públicos que são importantes para ela, alguns agentes do ecossistema, aquela questão importa, então a empresa ela precisa demonstrar que é uma área de preocupação. Tá? Provavelmente é uma área que vai receber 2% do orçamento, tá? Mas, pelo menos, ela vai poder dizer que, né, na reunião de board e tal, ele vai poder dizer que ó, a gente está fazendo isso daqui. Tá? A gente está dedicando esse cagalhonésimo aqui do nosso orçamento para isso, estamos, né, aumentando a presença de pessoas negras, periféricas, blá, blá, blá. Tá? Então, mesmo que comece pelo motivo errado e de maneira meio minimizada, assim, ela é válida, tá? Porque ela pode servir como uma semente para o futuro, tá? Mas eu não consigo afirmar que isso é uma tendência, porque a gente tem um movimento global, né, de uma onda de conservadorismo. Sim. Né? E aí, quando a gente fala de conservadorismo, a gente não está falando de questões ideológicas, a gente está falando de uma massa de pessoas que quer manter o status quo. Tá? É uma briga, né? A briga entre progressismo e conservadorismo. Tá? Quem tem o status quo quer manter, quem tem o poder quer manter o status quo, quem não tem quer mudanças. Né? Então, e a gente está num momento de conservadorismo forte. Então, não dá para dizer que isso é uma tendência, porque tem um fator social mais amplo, né, jogando contra. Mas eu acho que eu me perdi aqui na resposta. Você estava falando aqui que a sua pergunta final era... assim, se são novos tempos que estão chegando Isso. ou não? Eu acho que assim, não dá para dizer que é tendência. Posto isso, toda mudança, ela tende a encontrar mais campo fértil, né, entre pessoas mais jovens. Tá? O que não Sim. significa que todo jovem é progressista, ou que todo jovem gosta da mudança, Claro. né? Ou todo jovem é a favor da diversidade, né? Ou todo jovem acha que o mundo é machista demais, ou racista. Não é verdade. Tá? Ser jovem não é garantia nenhuma de um pensamento mais progressista, inovador, etc. Tá? Mas sim há uma tendência para isso, né? Porque há uma tendência para que as pessoas mais velhas
façam parte do status quo e, portanto, para elas, né, elas têm preguiça da mudança. Né? Pelo amor de Deus, né? O ser humano tem preguiça. Nosso cérebro, né, ela gosta de acomodação. Né? Nós somos seres que gostamos de gastar o mínimo possível de energia. Né? Mudança demanda energia. Tá? Então, há uma tendência. Tá? Não significa que todo velho é retrógrado, nem que todo jovem é para frentex. Né? Não é isso, mas há uma tendência. E talvez resida aí também um pouco da esperança. Tá? Por quê? Porque parte das pessoas mais jovens, elas têm preocupações que a minha geração não tinha na idade delas. Tá? Então, assim, hoje você tem escolas de segundo grau, né, discutindo a importância de representatividade, de inclusão para ter um sistema econômico mais justo, empresas mais prósperas, etc, etc. Então, assim, rapaz, quando eu estava no colegial, estava longe de uma discussão desse nível, dessa sofisticação. Assim, né? Então, isso me dá um pouco de esperança, sim. Tá? Óbvio que a esperança vai por água abaixo quando eu vejo uma molecada homofóbica, sabe? Sim. Então, que existe. Né? Com certeza. Mas também reside aí, acho que nessa tendência natural, né, das pessoas mais jovens terem mais energia para a mudança, né, reside aí também um pouco da esperança de que empresas novas, né, elas possam representar novos paradigmas culturais de empresa também. Né? Eu acredito que numa startup é mais fácil você implementar uma política nova do que numa grande estrutura, né? Do que numa multinacional, global, com ações na bolsa, né? Milhares de acionistas, etc, etc. Tá? É uma cultura já consolidada, né? É só a gente ver sobre, né, a dificuldade que as empresas têm de fazer a tão propalada transformação digital. Né? Precisou de uma pandemia para a transformação digital de fato acontecesse. Sim. Né? Para, de fato, as empresas se arriscarem a, por exemplo, fazer as pessoas trabalharem mais remotamente. Né? Foi uma tragédia que fazer com que as empresas promovessem algumas mudanças que elas eram muito reticentes. Assim, sim, né? muito mínimas, né? Kim? Porque as grandes estruturas, elas nasceram sob a cultura do command and control, né? Que a gente fala, comando e controle. Né? Quando você tem pessoas remotas, comando e controle fica mais difícil. Né? Tanto que, assim, agora que vai voltar para a fase, sei lá qual, não sei se é amarela, não sei o que, aqui em São Paulo, né? Várias empresas já estão avisando para os funcionários que, semana que vem vocês vão voltar para o escritório. Né? Não estão dando nem a opção, algumas delas não estão dando nem a opção de você continuar trabalhando em casa. Né? Por quê? Porque existe essa cultura do comando e controle. Né? Preciso estar de olho nas pessoas, porque senão elas estão me enganando, sabe assim? Senão os funcionários estão me roubando. Sim, né? sim. Acho que é isso. Assim. Mas eu acredito que numa empresa nova, numa estrutura nova, é mais possível implementar uma cultura nova também. Tá? De novo, eu posso dar um exemplo do mercado de publicidade. O mercado de publicidade está sofrendo uma mudança, como várias outras indústrias. Né? Essa mudança já está acontecendo nos últimos 10 anos, não é que começou ontem, já está começando nos últimos 10 anos. Né? Ela também se rendeu a coisas que ela estava resistindo, como o trabalho remoto, outras coisas, por causa da tragédia da pandemia. Né? Mas
mas as transformações necessárias não param por aí, assim, né? Tem uma discussão de modelo de negócio, etc. E, ah, ah, e essa, assim, todas as agências já tentaram mudar sua cultura para um mundo pós-digital. Todas, tá? E todas já fracassaram retumbantemente. Assim, tá? Algumas fracassaram 2, 3 vezes. Tá? Inclusive a agência da qual fui sócio. Tá? Por quê? Porque mudar cultura é foda pra cacete. Assim. É muito difícil. Entendeu? Você pode mudar funcionário, pode mudar estrutura, você pode mudar ambiente físico, né? Botar escorregador, botar pebolim, botar isso. A cultura você não muda tão fácil. Né? Mas quando você fez uma espécie de spin-off, né? e, e aquelas pessoas, inclusive, saíram fisicamente do prédio onde estava a agência antiga, aí a coisa vingou. Tá? Aí, de fato, eu não estou dizendo que criou-se uma empresa do caralho, mas assim, criou-se uma outra cultura. Talvez ainda com resquícios da anterior, tal, da nave-mãe, mas uma nova cultura, de fato. Tá? Por isso que eu acredito que tem que ser uma estrutura nova, assim, sabe? Mesmo que com algumas pessoas da estrutura da nave-mãe, sabe? Ela tem que ser tratada mesmo como um spin-off, assim. Né? Se tem uma cultura já forte, muito difícil mudar, assim. Sim, sim. Então, se você pedir para uma empresa velha, uma empresa já com uma cultura própria, falar assim, não, agora a gente vai pensar como uma startup. Velho, é óbvio que não vai acontecer nada. Né? Óbvio que não vai acontecer nada. Tá? Vai ser patético, assim, inclusive. Né? Porque vai ser uma... No máximo, ela vai ser uma empresa tentando emular uma startup de um jeito ruim. Né? Então... E aí, em pouco tempo, ela começa a não dar o mesmo resultado financeiro que o modelo antigo dava e pronto, morre. Aquilo lá morre. Né? E as pessoas que foram contratadas são demitidas, né? Aquele cara que foi contratado como diretor de integração e transformação digital. Né? Vai para a rua. Sim, sim. A sua fala, Ken, ela tá me lembrando uma coisa que eu li com muita atenção, eu demorei para entender. No começo bom, em março, né, quando a gente teve o choque da pandemia aqui no Brasil, o Rubens Recupero, um diplomata, né, ele de carreira, ele deu uma entrevista para o Valor Econômico, né, e ele falou assim, essa pandemia ela não é capaz de mudar as estruturas como elas devem ser mudadas, ou como a gente acha que elas vão mudar. E aí ele deu o exemplo do trabalho remoto. Ele falou assim, o teletrabalho, ele vai ser uma coisa que vai ser adaptada, ele não vai ser uma coisa que vai vir para ser um novo modelo, né? E até, enfim, tenho amigos meus que já trabalhavam no modelo distribuído, já entendiam esse conceito, e eles falam assim, não, isso aí, agora é a vez do trabalho distribuído, né? A gente até vai parar de falar trabalho remoto, porque a gente vai entender o conceito da distribuição. E eu confesso que eu fiquei chocado, Ken, porque eu falei assim, cara, será que não vai? Enfim, e não foi, né? É o que você falou alguns minutos atrás, né? Inclusive empresas gravando tela para ver se a pessoa realmente está trabalhando, né? Um negócio meio estranho, meio bizarro, né? Mas enfim, é o modelo como a gente está hoje, né? Eu acho que eu vejo eu me coloco nessa discussão, né? Gastando muito tempo falando sobre o que está dando de errado e às vezes tem uma discussão um pouco ingênua mesmo, né? Do tipo, não, é só assim que funciona, né? Mas olhando por esse É que, sentido, assim, diga aqui. falando, Manda bala, manda aproveitando que bala. você abriu esse tema aí, né? Eu tendo a concordar com a afirmação do Recupero, assim, né? De que não há uma mudança de grandes estruturas por causa de trabalho remoto, né? Então, assim,
Eu acho que depois de um ano a gente entendeu que o que houve foi uma adaptação, né? Uma adaptação do modelo anterior, mas não uma mudança estrutural, né? Houve uma adaptação. Essa adaptação ela atingiu as pessoas de maneira muito desigual, né? Então assim passou-se a se chamar o trabalho remoto de home office, né? O que é uma grande falácia, né? Home office é o que eu fazia antes da pandemia. Tá? Eu trabalhava em casa quando eu queria trabalhar em casa. Perfeito. Né? Quando eu não queria trabalhar em casa, eu trabalhava num cowork, num café, no escritório do cliente. Né? Era uma escolha trabalhar em casa. Né? Isso é home office. Tá? O que a gente está vivendo não é home office. O que a gente está vivendo é uma pandemia que força a gente, né, algumas funções a serem feitas em casa e força alguns trabalhadores a continuarem correndo o risco de pegar doença Claro. em transporte coletivo lotado, né, porque o trabalho dele não pode ser feito de casa. Né? Então, assim, é muito desigual. Sim. Né? É muito desigual. Né? E as empresas se adaptaram. Né? Se adaptaram e deram condições desiguais para as pessoas. Mas não houve transformação. Né? Como é que dá para dizer que houve transformação se as pessoas que pegavam ônibus lotado continuam pegando ônibus lotado, só que agora com risco de pegar uma doença? Sim. Né? Sim. Então, assim, não houve de fato. Né? Algumas pessoas que têm a oportunidade de trabalhar remoto vão ter que voltar para o escritório por decisão da empresa, né? Decisão de provavelmente alguém que não pega ônibus lotado, né? E tem um escritório muito bom em casa, né? E que não necessariamente vai voltar para o escritório, né? Pode ser que ele peça para os outros voltar ao escritório, mas ele não vai voltar. Então, de fato, não houve transformação nenhuma, assim, né? Mas as empresas que já nasceram com esse raciocínio, né? Por consequência, para elas, na verdade, não houve mudança nenhuma. Exato. Né? Acho que porque elas já eram diferentes, elas já nasceram diferentes, né? Então, na verdade, de novo, né? Eu acredito em empresas que nascem já diferentes, nascem já com mentalidades diferentes, o que não garante que seja um sistema com preocupações éticas. Tá? Isso. Um sistema diferente de trabalho é diferente de um sistema com princípios éticos, né? Acho que o legal é quando você tem uma pessoa que funda essa empresa, né, nova, a partir do zero, que consegue já pensar, por exemplo, de uma maneira de recursos distribuídos, né, e tenha princípios éticos fortes. Né? É nessa empresa que eu quero trabalhar. Né? É uma empresa que não tem cultura de comando e controle, e uma empresa que tem uma fundadora, ou um fundador, ou um grupo de fundadores que está disposta a perder dinheiro se alguma coisa ferir os princípios éticos delas. Né? É nessa empresa que eu quero trabalhar. Né? Só que essa escolha é uma escolha de pessoas privilegiadas. Sem dúvida. Né? Esse é o problema. Né? Por isso que descolar isso do cenário, de um cenário de desigualdade socioeconômica, é muito cruel e injusto. Sem dúvida. Né? Porque se você tem uma grande maioria de pessoas que não tem o privilégio de escolher, né? Então ainda vai continuar havendo espaço para empresas que não colocam os princípios éticos na frente, né? Porque tem uma massa de pessoas que está aceitando qualquer coisa. Sem dúvida. Está tendo que aceitar qualquer coisa. Está tendo que aceitar dirigir uma bicicleta por 10 quilômetros para entregar uma comida, né, de um cara que mora no Jardim
Europa, que vai xingar ele se ele demorar. Sim. Né? Então, mas enfim. Agora, voltando ao tema, né? Assim, inovação de verdade seria romper isso, né? Romper essas lógicas. Assim, Uhum. né? Isso sim seria inovação de verdade. Né? Enfim. É por isso que eu queria. Enfim, nossa, eu tô pensando em tanta coisa, Ken. Deixa eu me organizar aqui, porque esse é um campo de disputa, né? Eu acho que se dá para a gente chegar em algum tipo de conclusão sobre esse tema, que é inconclusivo por essência, né? A gente ainda está debatendo sobre ele. Ainda é um campo de disputa, né? A gente ainda está entendendo qual que vai ser a roupagem que a gente vai atribuir a essa resposta, né? E aí eu gosto bastante, eu fiquei, marca um pouco, eu quero marcar um pouco a sua fala, eu quero fazer um grifo, que é que nada é muito óbvio, né? A gente tem que tomar cuidado com as obviedades que a gente pensa, né? Não é porque é jovem, porque é disruptivo, né? Imagina, a galera do MBL tem 25 anos, no Movimento Brasil Livre, né? E, assim, de disruptivo não tem muita coisa. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essas atribuições e ter mais aderência a uma certa sensibilidade, né, para dialogar sobre isso, né, Ken? Eu sinto que... e, assim, você deve receber muito disso, né? A gente também recebe, assim... as pessoas chegam para a gente e falam assim, não, Pedro, eu quero criar uma cultura inovadora aqui, vem cá para me ajudar a fazer isso. Tá bom, ótimo, a gente tem diversos mecanismos, formas, mas, assim... Quem que está sentando na mesa de decisão, né? Continua sendo os mesmos homens brancos de terno, da mesma classe social. Eu sinto que a gente ainda vai ter que amadurecer essa conversa, né? Para ter uma conversa mais sutil, mais sensível, e que a gente seja disposto a falar assim, não, essa resposta a gente ainda não criou, né? A gente vai ter que criar junto de alguma forma. E aí que vai rolar a disputa. Sim, acho que é um momento ainda de discussão, de debate, né, acho que a narrativa hegemônica ela está longe dessa nossa conversa, assim, né? A narrativa hegemônica não tem a ver com essas preocupações ainda, tá? Pelo menos não no centro da empresa, tá? Mas também para não parecer que é uma coisa sem salvação, assim, eu vou, sei lá, um exemplo que eu gosto é de uma startup que eu conheci no ano passado, uma das fundadoras. Essa startup ela tem uma solução que é uma plataforma para tratar denúncias de assédio dentro das empresas. Tá? Então, uma plataforma B2B que recebeu uma primeira rodada de investimento no ano passado, o que foi divulgado uma captação de 15 milhões de dólares, tá? Da Maya Capital. Então, assim, não é uma captação pequena, tá? Para uma primeira rodada. E que tem no centro do negócio um propósito de impacto social. Né? Um propósito de impacto social, princípios éticos muito fortes, né? É uma startup fundada por 3 mulheres, né? Então, certamente, essa startup não entrou no mapeamento daquela pesquisa que a Distrito fez, porque ela foi no final do ano, então não deve ter entrado mesmo na amostra deles. Uma iniciativa dessas me dá esperança. Sabe? Me dá esperança de 3 mulheres terem criado um negócio inédito, que tem potencial de escalabilidade, porque é uma plataforma com bastante processos automatizados, que conseguiu captar um valor relevante, né? 15 milhões de dólares, né? Com o dólar de hoje, é praticamente 10 trilhões de reais. Né? Tô brincando. Mas então, assim, e tem um propósito bacana,
né, de impacto social direto, né, e que pressupõem princípios éticos fortes, né? Então, coisas assim, eu sei que não tem muitas, né? Mas existem, sabe assim? Quer dizer, e assim, e um fundo de investimento botar 15 milhões de dólares na primeira rodada, entendeu? É uma boa demonstração, né? Claro. Concreta, assim, né? De, olha, a gente acredita numa ideia assim, sabe? Sim. A gente acredita numa ideia assim. Então, acredita numa ideia assim, concebida por 3 mulheres, sabe assim? Então, é isso que eu chamo de pontinha de esperança, assim, sabe? Sim. Eu acho que tem uma coisa em que eu penso muito, e foi muito criada por uma pessoa que convivi durante muito tempo na minha vida, que é se existe um Brasil que dá errado e que a gente pode acessar qualquer tipo de jornal e ver o Brasil dando errado, vai ter uma outra faceta que é o Brasil que dá certo, né? Só falando a nível nacional, mas a gente poderia falar a nível supranacional e falar as iniciativas que estão dando certo, né? Pô, olha essa iniciativa, né? Que foda, assim, é fudido isso, né? Quem Transempregos, outra iniciativa fudida que rompe esse modelo, né? Então, eu também gosto, até particularmente, quando eu começo a ficar muito pessimista, né? Começo a ler enfim, começa a ver muita besteira e falo assim, não, peraí, tem um Brasil que dá certo aqui que a gente precisa olhar, porque é aí que vai residir um caminho que a gente pode seguir, né? Sim, eu acho que eu tenho um podcast também, né, divulgação científica, e um dos episódios é sobre por que as notícias ruins atraem mais atenção da gente, né? E há uma explicação científica para isso. Eu não vou fazer explicação aqui, quem quiser ouve o episódio, que ele explica com profundidade, mas a verdade é assim, nós nos atraímos mais por notícias negativas, né? Isso tem a ver um pouco com o nosso instinto de sobrevivência, mas então por isso que a gente acaba, né, ficando pessimista mesmo, porque é o que é o que os veículos vão enfatizar. Né? Geralmente boa notícia tem uma seção, né? Seção boa notícia, né? O resto né? Boa notícia não atrai muita atenção de ninguém. Assim. Então, assim, guardada uma atenção para não virar uma positividade tóxica também, né? Não virar né? Preciso olhar para esses exemplos bons mesmo, né? Porque de fato tem coisa acontecendo muito boa, geralmente porque geralmente não é tão conhecida porque não atrai a atenção da imprensa ou porque está mais periférico mesmo, né? Tem uma amiga minha antropóloga que ela já morou em várias casas de pessoas periféricas, até em favela, né? E ela tem um TED, inclusive, depois eu posso passar o nome dela, onde ela conta a inovação que ela viu nessas regiões, assim, né? Porque é isso, né? A dor é mãe da inovação, né? Se tem um lugar que tem dores para resolver, né? Pessoas morando em regiões periféricas e favelas, né, cara? Porque elas convivem com a escassez o tempo todo, né? E tem que resolver o problema de algum jeito, né? Inclusive cometendo algum tipo de coisa de ilegalidade, né? Sim. Mas elas precisam, né, usar toda a sua capacidade criativa e de coletividade né, de cocriação, assim, para conseguir chegar em soluções inovadoras. Né? Então, assim, tem coisas acontecendo que não estão no radar, né? Não estão no radar da grande imprensa, não estão no radar da gente, né, do nosso dia a dia, né?
e que certamente a gente precisa olhar, porque é o que vai renovar as esperanças mesmo, né? Exato, exatamente. Ken, para gente abaixar os trens de pouso aqui na Twitch, porque a gente continua depois que o stream acabar aqui com a galera da Epifania. Inclusive, galera que está acompanhando aqui na Twitch, obrigado. Eu estou vendo tudo que vocês estão mandando aqui no chat, e aí eu estou modelando, né, nas perguntas que eu estou fazendo para o Ken, tá? Então, eu não tô respondendo diretamente o chat, mas eu estou direcionando a nossa conversa para um caminho que o pessoal também está curioso. Tá Inclusive, pessoal que está assistindo a gente, eu e o Ken, a gente continua a nossa gravação aqui, porque tem uma parte que a gente só vai colocar na Epifania, que é a nossa comunidade. Então, para quem quiser saber mais sobre Epifania, quiser entrar para dentro da Epifania, a gente vai deixar o link aqui no chat. Ken, última pergunta aqui na Twitch, depois a gente vai para a Epifania. Honrando um grande mestre, uma pessoa que ensina para a gente a todo momento, que infelizmente não está mais encarnada, que é o Abu Janra. Ken, o que é a vida? Rapaz, eu não teria nem roupa para participar de uma entrevista com o Antônio Abu Janra. Eu não sei se você responder essa pergunta, cara. Mas eu diria assim que a vida hoje, né, para mim, é planejar menos e fazer mais, assim, sabe? Em vários sentidos, né? Eu acho que isso é quase uma paráfrase acho que uma frase que é atribuída ao Drummond, é isso? De que não é John Lennon, atribuída a John Lennon, né? De que a vida é aquilo que acontece enquanto a gente fica fazendo planos, né? Eu acho que é um pouco isso, assim, sabe? Acho que a gente às vezes perde o trem da vida porque fica pensando demais qual que seria o jeito certo de fazer as coisas, etc. E isso meio que eu carrego para o meu trabalho também. Isso tem a ver também com a minha mudança de trabalho, né? Eu trabalhava em agência e o meu cargo era diretor de planejamento, né? E hoje eu me considero mais uma pessoa de fazejamento, né? Porque eu uso muito mais o raciocínio do design de serviço, né, do que publicidade. Era assim, você planeja o que vai fazer, aí faz, aí coloca no ar, né, etc. Né? Enquanto que hoje a minha consultoria trabalha muito mais do ponto de vista de design de serviço. Né? Assim, a gente faz o que dá rapidamente, coloca no ar, vê o que funciona, o que não funciona, o que não funciona, tira, o que funciona, deixa, muda, coloca de novo, né? E eu acho que eu estou tentando, eu acho que eu enxergo isso também para a vida, sabe? De novo, eu estou numa posição privilegiada o suficiente para fazer isso, tá? Eu acho que talvez até porque eu tenha planejado bastante até hoje, eu possa hoje fazer isso, né? Planejei bastante para que hoje eu tenha uma margem de erro, né? Uma margem que eu posso errar para fazer sem planejar tanto, né? Mas eu percebo que desse jeito eu estou vivendo mais a vida, sabe? Então por isso que eu chego mais ou menos nessa definição meio tosca aí, uma versão piorada do John Lennon, né? De que é fazer mais e planejar menos, assim, sabe? Mas eu poderia ficar com a definição do John Lennon. Ken, o pessoal que está acompanhando aqui a gente e que quer saber mais sobre você, que gostou do que você disse, quer conhecer um pouco da Ada também, como é que as pessoas te acham? Como é que as pessoas chegam até o seu podcast, que não é muito difícil, né? Mas, enfim, dá o caminho das pedras para quem quer saber mais sobre você. Tá bom, eu vou dar uma orientação só, que aí de lá é o Hub, tá? Que é o meio que o meu blog pessoal, sei lá, tá? Mas
é um agregador ali. É só entrar em quemfujioka.com, tá? Lá vai ter todos os links para todos os meus perfis de rede social, para o site da ADA, para o site do Naruhodô, podcast, para as outras iniciativas também que eu participo, né? Eu sou caseiro, ou seja, coordenador e facilitador de grupos de discussão sobre masculinidades, né? Sou produtor executivo de um espetáculo de teatral que hoje acontece também no Zoom, né? Então, assim, tá tudo lá, tá? Então, quemfujioka.com e aí a gente consegue conversar e vocês conseguem conhecer um pouco do que eu ando aprontando. Muito bem, gente. Esse foi mais um episódio do Prototipando. Esse episódio me lembrou bastante. Inclusive, a gente vem repetindo muito essa fala, essa palavra, que é o Zeitgeist. Isso me lembrou os 2 últimos episódios que a gente gravou. Então, eu recomendo você dar uma olhada no episódio que a gente gravou com o Fábio Mariano, também, que ele anunciou, enfim, ele abriu essa porta para que a gente falasse sobre o Zeitgeist. Eu vou recomendar aqui também para vocês ouvirem o Naruhodo, e principalmente para os homens entrarem nessa conversa, e os homens que não estão nessa conversa, para entrarem nesse diálogo sobre masculinidades. O Memo é uma das portas para isso. Recomendo a gente ir atrás dessa iniciativa, do qual o Ken ele faz parte. E é isso, gente. Espero te ver no próximo Prototipando. Se você tem algum feedback, comentário, dúvida, crise existencial, manda aqui pra gente e a gente se fala em breve. Valeu, um abraço, pessoal!